Rolou a bola. Está valendo. Aula 12 do nosso curso de redação. Depois de termos falado sobre o texto dissertativo, dando ênfase no dissertativo argumentativo, por 11 aulas, a aula número 12 vai trazer hoje o artigo de opinião, que é um gênero textual pertencente à tipologia dissertativa. Ou seja, tem aquela estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem aquele caráter de opinar, de trazer a opinião e defender um ponto de vista. Por isso, artigo de opinião. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. O artigo de opinião é um gênero textual que pertence à tipologia do texto dissertativo. Então, quem viu todas aquelas aulas sobre o texto dissertativo não vai ter dificuldades em entender o artigo de opinião. Tá certo? O artigo de opinião geralmente a gente se expressa na primeira pessoa? Isso, artigo de opinião diferente. É uma das diferenças entre o artigo de opinião, esse gênero aqui, e o texto dissertativo argumentativo que o Enem pede. Nesse artigo de opinião, nesse gênero, artigo de opinião, você pode se expressar em primeira pessoa, né, do singular, inclusive. Outra característica que vamos ver ao longo do texto, ao longo da aula, diferente do texto dissertativo argumentativo lá da prova do Enem. Esse artigo de opinião, ele pode ser assinado, né? Você pode assinar no final, só que, detalhe importante, o pessoal que vai fazer IF aí, ficar ligado nisso. O artigo de opinião é um artigo que é um gênero que deve ser, é um texto que deve ser assinado. Só que, lá na prova, eles pedem que você não assine com o seu nome. Tá fazendo a prova, terminei o artigo, vou colocar lá. Débora Rayane e tal, o Joana Cecília, o João Lucas, não. Você vai colocar um pseudônimo, tá certo? Um nome falso. E esse nome, quem vai sugerir, geralmente, é a própria banca que está organizando. Teve um ano que o IF sugeriu que você assinasse com o nome Proitec da Silva, tá certo? Então, você pode assinar, você deve assinar, mas com o pseudônimo que a banca sugerir. Diga, Débora, você levantou a mão ou foi sem querer? Era justamente o que eu ia falar. Teve um ano que o IF, muita gente errou, colocou a sua própria assinatura. Isso. E não era. Você vai assinar, que é obrigatório a assinatura, mas com pseudônimo, com um nome falso, que esse pseudônimo, como eu falei, geralmente ele é sugerido pela própria banca, no caso, pelo próprio instituto. Se No for. caso, é zerada a nota ou eles Não, perde tiram? pontos, mas não é zerado, não. Eu achava, há uns anos, eu achava que zerava a nota totalmente, mas não zera. Eu lembro de um caso de uma aluna minha lá do Bom Jesus, talvez você conheça, Kailane. Conheço sim. Pronto, filha de. Não é o nome da mãe dela? Kátia, se eu não me engano. Enfim, ela fez a prova e assinou com o nome dela, ou não assinou. Agora eu não lembro se ela assinou com o nome ou se ela não assinou. Sei que a gente ficou preocupado e tal, achando que ia ser zerada a nota, mas acho que ela só perdeu alguns. Perdeu pontos, mas não foi zerada a nota. Que inclusive ela passou. Ela entrou, né? Ela entrou, ela entrou. Então, não zera, mas perde pontos, certo? Vai assinar, assina com pseudônimo. Então vamos lá. Artigo de opinião. Bom dia, Laura. Artigo de opinião. Primeiramente, o que o aluno tem que ter em mente? O que eu falei agora há pouco. É um texto argumentativo. Ele pertence à tipologia dissertativa argumentativa. Se ele é um texto argumentativo, ele visa
como todo texto argumentativo, expressar um ponto de vista, expressar uma opinião, tal qual nós vimos até hoje o texto dissertativo argumentativo, aquele texto que o Enem cobra todo ano, também é um texto argumentativo que visa expressar uma opinião. Só que lá tem peculiaridades que, por exemplo, diferem aqui do artigo de opinião, certo? O artigo de opinião é um gênero textual e pertence à tipologia argumentativa. Então, a ideia é a mesma. Então, quem viu e entendeu bem o texto dissertativo, argumentativo, não vai ter dificuldades de entender o artigo de opinião, que as características são muito semelhantes. Já começa dizendo que é um texto argumentativo, tal qual o que nós vimos até hoje, e que tem por finalidade expressar um ponto de vista sobre um assunto, na tentativa de quê? De convencer o leitor, o avaliador, sobre essa opinião. Então, é a mesma, tem o mesmo objetivo do texto dissertativo argumentativo. O artigo de opinião do IF tem o mesmo objetivo, tem a mesma função, seguem as principais características do texto lá do Enem. Oi, Débora. Participar, né? Enfim. Rocha. Quanto à estrutura? É a mesma? Vamos para ela agora. Ah, tá bom. A estrutura é aquela mesma. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Inclusive, Dois argumentos? Ou pode ser mais? pode ser um, pode ser dois. Se você seguir aquela estrutura que a gente viu até hoje do texto dissertativo argumentativo, talvez mudando um pouquinho lá a introdução, perdão, a conclusão, né? Se não quiser seguir aquela conclusão do Enem, né? Com apresentar, reafirmar a tese, trazer lá os agentes, né? O detalhamento, quem vai fazer, como fazer, por que fazer, enfim. Se não quiser seguir aquela lógica, tudo bem. Mas você pode seguir a estrutura de um texto dissertativo normal. Mas se você seguir aquela estrutura ali, não tem problema, você não vai perder ponto por causa daquilo. Pode Aí a seguir. gente intitula ele? Ou não? Como é? Intitula o Pronto. artigo de Aqui, opinião? eu sempre, inclusive, sempre indico que, mesmo lá no Enem, não seja obrigatório o título, eu sempre digo que vocês devem dar o título, mesmo sendo opcional. Já aqui, é obrigatório, tem que dar o título. Né? E o título é aquela história. É a última coisa que você deve fazer no seu texto. Eu me acho péssima para título. Depois que você termina o texto, o resumo não, o rascunho, terminou o rascunho, aí você lê, né, naquela parte que nós vimos na aula passada de autocorreção, faz a autocorreção, olha a parte da estrutura se está ok, né? Se um parágrafo complementa o outro, se os argumentos foram bem fundamentados, aí corrige a parte da gramática, tá tudo ok? Tá. Vou agora escolher um título para o meu texto. Uma frasezinha ali que resuma tudo o que você falou no seu texto. Porque você não pode falar sobre algo no texto e dar um título que não tem nada a ver. Então, o título tem que ter coerência com todo o restante do texto. Né? Tem que ter Vai esse ter cuidado. alguma aula dando norte sobre a forma de Podemos fazer, sim, com certeza. Podemos fazer. Orientando como escolher um título. Como dar um título para não ficar assim tão ruim. Porque o título, a gente sabe que o título é diferente do tema, né? Tema é uma coisa que já vem, título é outra. O tema já vem na redação. O título é você que dá o seu texto. Oi, Laura. Professor, Oi. o senhor estava falando aí que
no Enem, né, vai ter um negócio de título e a pessoa que escolhe colocar. Isso, não é obrigatório lá. Lá não é obrigatório. Mas, tipo, se eu não quiser colocar, eu só, na linha do título, eu deixo em branco ou coloco alguma coisa, tipo, repete o tema da redação? Pode deixar em branco. Na verdade, se não tiver um espaço assim reservado com título, você já pode começar a escrever na redação, caso você não queira dar o título. Eu não sei se a do IF tem o espaço do título, mas a do Enem eu nunca vi, não. Do Enem não tem, né? Pronto. Então você já começa escrevendo a redação, a sua introdução. Caso você não queira, lá no Enem, caso você não queira dar o título ao seu texto, eu vou repetir, eu sugiro que coloque, mas caso vocês não queiram colocar, não vou perder ponto por isso, né? Já que é opcional, você vai optar por não colocar e tá tudo bem. Nesse caso, você já começa escrevendo a introdução na primeira linha lá, e pá, 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 pá. Professor, mas caso eu queira dar um título, como é que eu faço? Eu dou um título, escrevo lá e deixo uma linha. Eu aconselho que deixe a linha, assim. Só que você tem que entender uma coisa também. Escrever o título, deixou uma linha para começar. Ficar organizadinho. Né? Que também não é obrigatório, você pode escrever logo abaixo. Essa linha que você deixa em branco, já falei isso numa aula aí, ela não conta. Para o avaliador, ela não conta. Essa linha tanto faz. Linhas, vou repetir o que eu falei numa das aulas aí. Acho que foi logo no começo do curso. Linhas em branco não são contabilizadas. A primeira coisa que o avaliador faz quando ele pega seu texto lá no Enem, eu não sei como é que funciona no IF, porque eu nunca fui corretor do IF. Como eu fui avaliador do Enem, eu sei como é que funciona. Primeira coisa, quando o avaliador abre o computador, que vê seu texto lá, ele vai contar, é a primeira coisa que ele faz, é contar o número de linhas e registrar lá. 15 linhas, 20 linhas, tantas linhas. As que você escreveu, ele coloca. Só que essa linha, por exemplo, do título, você deixou uma linha do título para começar a introdução, essa linha em branco, ela não conta como linha escrita. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, só são contabilizadas linhas escritas. Agora, por exemplo, se você está escrevendo uma palavra lá e combater, por exemplo, foi a palavra que me veio à mente aqui. Aí você vai lá e escreve combater, e não deu para escrever o T. Você põe o tracinho lá, o hífenzinho lá, e lá na outra linha você coloca T, ponto. E já para ali inicia o segundo parágrafo, por exemplo. Esse T já conta como linha. Esse pedacinho do verbo combater, só a sílaba T, T-E-R, ponto, pulou de linha, ali ficou só a sílaba T-E-R do verbo combater. Acabou. Essa linha já é contada. O cara vem contando, chegou essa linha, já conta. Uma sílaba na linha conta. Agora, se a linha for totalmente em branco, ela não é contabilizada. Certo? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, é só chamar aqui, levantar a mãozinha, que eu ouço o barulhozinho e venho olhar o que é. Vamos lá. A estrutura é muito semelhante à estrutura do texto dissertativo, argumentativo, lá do Enem. Por quê? Repetindo, porque o artigo de opinião é um gênero textual que pertence à tipologia argumentativa, dissertativa. Então, o que tem? O título. Observe aqui que o título já é sugerido aqui. Depois eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão. Tá certo? Aí vamos para o passo a passo de cada um. Olha só. Idêntica. Praticamente. Aqui nós vimos até agora. Contextualiza o tema, né? Aquela apresentação do tema. Problematização. Transforma o tema numa pergunta ali e já lança a tese. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. Se você quiser se basear na mesma estrutura lá da redação do Enem que nós aprendemos até hoje, não tem problema. Eu quero lançar os argumentos aqui, igual eu aprendi lá no Enem. Apresenta o tema,
a tese e os tópicos frasais. Eu posso usar aquela estrutura no meu artigo de opinião? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Desenvolvimento. Vamos lá. Aqui você pode usar essa estrutura. Argumento num parágrafo, justificativa do argumento no outro. Professor, eu posso usar aquela mesma estrutura que a gente viu até hoje, lá do texto dissertativo argumentativo? Sem problema nenhum. Vocês estão prontos para fazer um artigo de opinião ou um texto dissertativo argumentativo propriamente dito. Onde chegar? É só treinar isso aí. Quem já vem fazendo até hoje. Certo? Não tem segredo. Não tem inspiração. É treino. Não tem mágica. Tomara que no dia da prova eu esteja inspirado. Não tem isso. Escrever é técnica. Aprender a técnica, treinar a técnica e no dia fazer. Claro. Tá por dentro do tema é essencial. Mas só você organizar a estrutura já lhe impede de tirar uma nota 0 na redação. Só você estruturar dessa forma aí já lhe é válida a uma pontuação. Porque eles avaliam a estrutura. Além da coerência, coesão, intertextualidade, aquelas partes do que contém o texto, a estrutura, tradução, desenvolvimento e conclusão bem organizadinha é avaliado e certamente vale pontos. Não é só analisado, é atribuído ponto pela estrutura também. Então, muito cuidado com isso. Lancei os argumentos num parágrafo, no outro eu lancei a justificativa do argumento. Show. Vou concluir. Fecha o raciocínio argumentativo, conclui, né? E no período seguinte, termina com a citação, um provérbio, uma frase de efeito, uma solução para o problema. Vou repetir. Se você disser, professor, eu já estou familiarizado com aquela estrutura do que eu vi lá do texto lá para o IF, eu posso seguir e fazer do mesmo jeito? Pode. Não há porquê o avaliador não lhe dar uma boa nota, se você fizer bem direitinho. Não há porquê. Segue a mesma estrutura de lá e já é. Certo? Aí, para você fundamentar o seu argumento, é aquilo que nós já vimos. Né? Eu vou fundamentar a minha argumentação. O que eu posso usar? Um argumento de autoridade, um argumento por evidência, um argumento por comparação, analogia. O argumento de autoridade é algo que você deve procurar usar sempre. Por quê? Porque para você defender a sua tese, né, você tem que ter argumentos convincentes. Quando você traz para a defesa de sua tese uma citação de alguém que tem nome, né, de alguém que tem material publicado, tem livro publicado, tem publicação em revistas, artigos científicos sobre aquele tema que você está discutindo, e você põe uma citação do cara desse na sua redação, dá um prestígio danado. Você está usando ali um argumento de autoridade, argumento de alguém que é autoridade no assunto, que entende daquilo que você está discutindo. Tá certo? Então, o leitor ele é levado a aceitar a validade da tese defendida pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado como autoridade na área. Tá certo? Então, manda ver. É aquela história, não é citar por citar. Eu quero usar aqui uma frase de Immanuel Kant. Argumento de autoridade de Kant. Sim. Tem a ver com o que você está discutindo? Tem. Mete Kant. Eu quero usar uma frase bacana que eu vi lá do Olavo de Carvalho.
Show de bola. Mas olhe se a frase do Olavo cabe naquele contexto que você está discutindo ali. Não é porque achou a frase bonita que vai ter qualquer canto. Não é assim que funciona também. Né? Ah, tem uma frase de Karl Marx que eu adoro. Sim, cabe na discussão? Cabe. A rocha. Não, mas não cabe. A frase é legal, mas não cabe, não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, qual lugar para quê? Né? Não, mas tem uma frase de uma série que eu vi muito legal, muito bonita, me chamou a atenção. Posso usar? Pode. Tem a ver com a discussão? Pode. Não tem a ver. Eu já falei sobre isso numa aula. Trecho de música? Pode usar. Só que, aquela história, né? Cita e diz a fonte. Já falamos sobre isso. Agora, argumento por evidência. Pode acontecer da gente. Opa. Pode dizer. Pode acontecer da gente citar algo que, tipo assim, a gente já ouviu falar e não sabe que é de algum escritor e não dá fonte nenhuma e isso vai Arrisque prejudicar. não. Vai sim. Não arrisque não. Você tem que citar, você vai dizer, como dizia alguém que eu não lembro agora quem é. Bagunça o negócio. Aí seria bom, viu? Não lembra, não cita. A regra é essa. Não lembra o autor, porque tem que citar. Há dois tipos de citação, que eu já falei aqui numa aula. A direta e a indireta. A direta você copia tal qual o autor da frase falou ou escreveu em algum lugar. Tal qual. É um Ctrl-C e Ctrl-V. Você copia e cola, mesmo jeito. Só que aí leva aspas. Citação direta. E existe citação que você pode parafrasear. É pegar a ideia do cara e dar uma modificada ali com suas próprias palavras. Você mantém a ideia original, mas usa as suas palavras. Citação indireta. Sem aspas. Citação direta com aspas, indireta sem aspas. Mas nos dois casos, a fonte é obrigatória. O nome do autor é obrigatório. Ah, mas eu lembrei a frase na hora, professor, mas não lembrei o nome do autor. Não copiei. Perfeito. Fez mais do que certo. Não sabe, não lembra, não arrisca. Porque é pior. Certo? Argumento por evidência. O leitor ele é persuadido a admitir que a tese é válida por intermédio de evidências, algo que foi realmente comprovado. Se você citar algo que tem comprovação científica, evidência científica, que você leu em algum artigo científico, show de bola. Pá, meta a cara. Por isso a importância de vocês lerem. Tá certo? Aí a gente diz assim, a gente tem que dizer, não, deve-se ler de tudo, professor. Deve-se ler de tudo se você está ali nas fases aprendendo a ler. Depois de maduro, né, depois de uma certa idade, aí já 14 anos para cima, 13 anos para cima, você já pode começar a ler algo realmente substancial. É algo que realmente lhe faça crescer intelectualmente. Tá certo? Não, mas o importante é ler, não caia nessa falácia. O importante é ler uma revista em quadrinho. Não, cara. Revista em quadrinho é importante para você entregar para a criança ali que está no quinto ano, para desenvolver o gosto pela leitura. Para o início é perfeito, seria qualquer coisa. Revista em quadrinho, sei lá o que mais, ó. Bula de remédio, cartaz. Agora começou ali, vai passando. Você chegou ali no 9º ano, pelo menos, né? Cara, vamos ler coisa que, ó, que ele construa na sua cabeça um pensamento crítico, tá certo? Comece a tentar pegar uma coisa de filosofia. Por quê? Porque um texto mais complexo, mas eu não gosto de ler Sartre, que é complexo, Kant é complexo. Sim, mas são esses textos complexos que vão fazer você evoluir, que vão fazer
a sua capacidade intelectual aumentar. Observe que são as dificuldades que nos fazem evoluir, e não as coisas fáceis. Ninguém evolui fazendo só o que é fácil. Não, isso é não fazer não, que isso é difícil. Tudo bem, você vai passar a vida inteira sendo aquele indivíduo medíocre. Não vai subir. Então procure algo que mexa com sua cabeça. Né? Que você leia o parágrafo e não entenda. E releia e não entenda. E releia mais uma vez. E leia lá 5, 6 vezes para poder entender. É isso que vai fazer você progredir intelectualmente. Tá certo? Não fique lendo só coisas fáceis, não. Ah, eu vou ler porque como eu era antes de você. Tudo bem, é válido uma lida ali, romance, né? Mas você não pode ficar só nisso. Não, eu leio a trilogia de como eu era antes de você. Tudo bem, você não pode ficar só nisso. Tem que evoluir. É bom? É. Você está lendo algo? Tá. Você está botando os neurônios para trabalhar? Tá. Mas você está no plano do comodismo. Certo? Então, pegue um artigo de opinião ou pegue um artigo científico, tente lê-lo ainda que com dificuldade, que você não compreenda alguma linguagem mais densa, mais acadêmica. Mas você está com esforço que a gente evolui. Vou repetir essa frase, fica na mente de vocês. Vamos sair do comodismo. Vamos sair do conforto. Nada que conforta faz você evoluir. Nada. O conforto é o cemitério para quem quer evoluir. Você tem que se sentir desconfortável. Ah, isso aqui é muito difícil. Esse é do bom. Que quando você vencer esse difícil, quando pegar o mais fácil, você não vai nem ligar, mano. Agora, você fica ali a vida inteira só naquela zona de conforto. Lendo textinho fácil, lendo questõezinhas fáceis. Quando pegar algo realmente que desafie você, morreu. Tá certo? Então vamos procurar ler coisas que nos tragam substância. Coisas que nos façam refletir, que abram a nossa mente, que nos façam enxergar além, que nos façam pensar além. Repetir. Diante de um texto difícil, não pare. É esse texto que vai fazer você progredir. Então, evidências são muito bem-vindas. Argumento por comparação. Perfeito. Também é bem aceito. Você fazer analogia, fazer a comparação. Né? O argumentador ele pretende levar o leitor a aderir à tese com base em fatores de semelhança. Você apresenta os dados e compara com o que você está discutindo ali. Ou você compara uma situação com algo que aconteceu, por exemplo, em outro país, com algo que aconteceu com outra pessoa ali, enfim, depende do que você esteja discutindo. Você faz comparações, tá certo? Isso também é válido e também é muito usado. Mas 3 tipos de argumentos. O argumentos, nós vimos até nas aulas passadas, por exemplificação, né? Que é aquele que você usa exemplos para fundamentar a sua tese, fundamentar seu argumento. Tem também o argumento por princípio, né? Lógica, científica, ética, estética. O argumento por princípio é muito utilizado também. E um dos mais utilizados, além dos exemplos, é esse aqui. É a causa, o efeito causa-consequência. A relação causa e consequência, que nós vimos também nas aulas passadas. Tem uma causa e a consequência. Por quê? Toda consequência ela provém de uma causa. Não existe uma consequência sem uma causa. É consequência de quê? É consequência disso, disso, disso. Então, isso é a causa. É? Por exemplo, se eu digo assim,
Gritou tanto que ficou sem voz. Ficou sem voz é a consequência. Agora, qual é a causa? Por que ele ficou sem voz? Porque gritou muito. Gritou é a causa. Gritou muito é a causa. Ficou rouco, ficou sem voz é a consequência. Tá certo? Então, de repente, estão lá discutindo sobre, sei lá, o uso de drogas na adolescência, envolvimento dos adolescentes com drogas, por exemplo. Qual é a causa? Tem N causas, né? Contexto familiar e tal, tal, tal. Má influência de amigos, tá certo? E tem as consequências. O que é que isso vai levar para a vida desse jovem? Aí já é a consequência. Eu acho muito legal essa questão de fazer essa relação causa e consequência nas, na argumentação, quando você está defendendo um ponto de vista. Você traz a causa, o porquê daquilo e traz o que aquilo leva, o que aquilo acarreta. Causa, consequência. Olha só, na elaboração do texto argumentativo, a ordem dos elementos altera o produto, porém não elimina a argumentação, apenas produz efeitos diferentes sobre o leitor. Nem sempre os componentes de um argumento aparecem escritos com todas as letras. Podem estar subentendidos. É interessante que o articulista, ou é interessante o articulista, omitir determinados componentes, sugerindo que o leitor acrescente de sua própria experiência. Mas cuidado ao fazê-lo para não suprimir uma informação relevante. Ou seja, em todos os textos, nem tudo é dito claramente ali nas linhas. O autor, ao escrever um bom texto, ele deixa algo subentendido para que o leitor use a sua bagagem de mundo, o seu repertório de mundo, de vivências, de leituras, de viagens, enfim, de conhecimento, para ler, né, o que está nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas é ler o que não está escrito no texto. Olha só. É fazer adivinhações. É tentar entender o que o autor quis dizer, mas não escreveu ali. É a história da intenção comunicativa. O que o autor quis dizer com esse parágrafo? Eu vou interpretar. Aqui está o parágrafo. Mas eu não entendi bem o que ele quis dizer. Não está claro. Se não está claro, releia, porque está nas entrelinhas da informação. É aí onde está aquela diferença entre compreensão e interpretação. A interpretação está além do texto. A compreensão está no texto. E é preciso que se entenda isso. Inclusive, vou dar uma aula sobre isso, compreensão, interpretação, porque vai ajudar vocês na prova objetiva, nas questões de português. Saber o que é compreensão e saber o que é interpretação. Diferenciar. Saber quando uma questão exige a sua compreensão e quando ela exige a sua interpretação. É essencial para você responder bem as questões objetivas. Certo? Então, o que é o articulista? Articulista é o cara que escreve o artigo. É o autor do artigo. Quando você for escrever o seu texto lá na prova, o seu artigo de opinião, você, naquele momento, estará sendo o articulista. Pessoa que escreve artigo. Onde é que eu encontro o artigo de opinião, professor? Todo jornal que você pegar, impresso ou eletrônico, e também revistas, vai aparecer lá o artigo. Tem um nome assim, pessoal? Artigo de opinião? Tem não. Tem só o nome. Opinião. Você pegou uma revista e viu lá o nome Opinião, pronto. Aquilo ali é um artigo de opinião. Não sei se vocês já viram aí alguma revista ou algum jornal. A opinião, tá lá. E principalmente vocês que vão fazer a prova do IF, eu aconselho que vocês saiam procurando aí
artigo de opinião e lendo para ver como é que o cara constrói o artigo. Tá certo? Tão interessante quanto saber estruturar é saber como os profissionais estruturam. Então, você analisar outros textos ou textos de outras pessoas é essencial. E aqui, esse conselho tanto vai para o artigo de opinião quanto para os textos lá do Enem. Certo? Estratégias argumentativas. O que são? São recursos de que o autor dispõe para construir a credibilidade, a aceitabilidade e a identificação com o leitor do texto. Aí, eu posso usar o quê, professor, como estratégia para fundamentar a minha argumentação? Conhecimentos de que áreas? Da literatura, da história, da medicina, da tecnologia, da geografia, da filosofia, da psicologia, do jornalismo, da política, da sociologia, dentre outras. Tudo de uma vez só? Não. Observe que aí é um leque de possibilidades. Você vai usar, dentre elas, as que melhorem suprirem a sua necessidade na hora da produção do seu texto, dependendo do tema que você está discorrendo sobre, opinando sobre. Você pode usar, tem um leque de possibilidades para usar como estratégia. Por isso que eu falo que é importante ler muita coisa. Né? Literatura, posso usar o contexto histórico, dependendo do tema, eu posso usar alguma citação lá da área da medicina, posso usar para quase tudo, posso usar tecnologia, né? Geografia talvez eu não consiga usar em tudo, mas uma boa parte. Filosofia é bem amplo, né? Psicologia, jornalismo e tal. Então, posso usar política. Tudo é política, né? A gente sabe disso. Enfim, eu posso usar conhecimento de todas essas áreas aí para fundamentar a argumentação do meu texto. Articulações e conceitos. A apresentação de conceitos de diferentes áreas. É pegar isso aqui, ó, ou uma parte disso, e articular, usar conhecimentos de mais de uma área. Algo da literatura, mas também posso usar algo da psicologia, né? Algo da política, também posso usar algo da tecnologia ou do jornalismo. Fazer essa articulação entre as possibilidades, né, de áreas de conhecimento. Tá certo? Técnicas argumentativas. Eu posso usar o silogismo, posso usar citações, eu posso usar oposições, posso usar refutações, tá certo? Eu posso usar um ponto de vista contrário, um ponto de vista que vá de encontro àquilo que a ideia prega, aquilo que está no tema, por exemplo, ou que está no texto como um todo. Posso usar um argumento contrário, posso refutar, posso começar com afirmação sobre o tema e depois usar um contra-argumento, refutando aquele tópico frasal inicial. É uma estratégia também muito utilizada. Né? Agora, só faça se você tiver realmente convicção, né? Souber como fazer, senão não adianta. O que nós temos aqui agora? Um artigo de opinião pronto. Tá certo? Eu trouxe um artigo de opinião pronto, para a gente dar uma olhada aqui. Olha só. O articulista, o cara que escreveu esse artigo, que deu a sua opinião, ele é o Renato Rosendo. Quem é Renato Rosendo? Eu trouxe essa informação aqui. Ele é advogado, ele é coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, lá do Ceará, e também da Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Como ele é dessa área, e também é advogado, tem conhecimento das leis, ele botou aqui, ó, sou contra a redução da maioridade penal. Esse é o título dele. Sou contra a redução da maioridade penal.
ele já deixa claro no título a posição dele em relação a isso, nesse artigo. O tema era redução da maioridade. Ele já se posiciona contra logo no título. Aí ele vem. Introdução. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. Observe que está todo coloridinho aí para destacar as partes. Quando ele fala isso, ele contextualiza o tema. Ele traz a apresentação do tema. Ele dá uma contextualizada. Ele vai citar algo que aconteceu lá em São Paulo, para contextualizar. Depois ele diz o seguinte: a violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou de um sistema de aplicação de leis. O que é isso? O que ele traz aqui? A problematização. Ele contextualiza, depois ele traz uma pergunta, uma problematização. Ele problematiza. A violência é resultado das penas que temos previstas em lei ou é resultado do sistema de aplicação dos temas? Ele transforma a temática numa pergunta. Aí continua. É necessário também pensarmos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Tá certo? Então, aqui eu tenho a estrutura da introdução do artigo de opinião. Contextualização e problematização. Tá certo? É a questão polêmica. Ele traz o argumento. É necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime, que também pode ser a tese. Tá certo? Inicialmente. De qualquer forma, a gente vai começar agora o desenvolvimento. Aí, nesse parágrafo, ele traz o seguinte: de qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais violência. Argumento de princípio. E então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito. Mas o problema só piora. Aí está a relação causa-consequência. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Próximo parágrafo. Defendo, ele já abarca aqui a afirmação do ponto de vista dele. Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Outro argumento de princípio. Em nenhum lugar do mundo, que eu tenho aqui, tem uma comparação. Em nenhum lugar do mundo houve experiências positivas de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema prisional. Ele usa 2 tipos de argumentos: o de princípio e o por comparação. Aí continua. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Argumento por causa e consequência. Ele está estruturando sempre em cima de argumentação. Sempre em cima de tipo de argumento para fundamentar e defender a tese dele. Primeiro ele usa o argumento de princípio, depois usa o argumento de comparação e depois um de causa e consequência. Certo? Tudo isso num parágrafo só. Além disso, nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. Ao contrário, aumenta a sua violência. Aí vem para cá. O Brasil tem 500 mil trabalhadores da segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada, para uma população que supera 171 milhões. Esse artigo ele é muito antigo. Nós passamos de 200 milhões hoje. Nessa época aí era 171 milhões. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Sou contra a redução da idade penal, porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. Sou contra
porque sei que há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes. Está na correta aplicação do ECA. Lá estão previstas, 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Agora não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo crime para, então, querer fazer mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA, né, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário dinheiro, competência e vontade. Sou contra a toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, o que não respeita a dor das famílias e não reflete o tema seriamente. Argumento de princípio, eu tenho aqui. E, para fechar, problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatas. Ele já começa dando essa cacetada. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva lá. Aí tem a frase de efeito para dar aquela impactada, né? A decisão agora é nossa. Se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Aí ele termina o texto, tá certo? Precisamos de inteligência e, sobretudo, um projeto ético, tal, 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 tal. Aqui é a sugestão de solução. Ele iniciou a introdução já com essa intervenção. Nós vimos lá nos textos, nas aulas sobre o texto do Enem, que essa parte geralmente ela vem no final, né? Ela vem lá no segundo período da conclusão. Você traz lá, retoma a tese, inicia lá no texto dissertativo argumentativo para o Enem. Inicia a conclusão com a expressão conclusiva, depois retoma a tese, no primeiro período. No segundo período, você entra com a proposta de intervenção. Aqui, no artigo de opinião, o autor desse texto preferiu começar já com a solução e terminar com a frase de efeito. Também dá certo. Para esse gênero, também dá certo. Você tanto pode fazer assim, como pode fazer, a gente fez lá, no texto do Enem, não tem problema. Aqui foi uma escolha do autor, certo? Tranquilão? Aula vista hoje é aula revisada. Hoje, antes que passe uma noite de sono. Só que tem um detalhe, já tem novos estudos que contestam essa prática de revisão no mesmo dia.